No vídeo anterior, a gente acompanhou a história de Hirako, um humano que acabou morrendo por um erro de um deus e como reparação foi enviado para um novo mundo, carregando consigo uma ferramenta overpower. Com isso, ele passou a construir sua própria vila e teve seu encontro com diversos monstros, além de dezenas de mulheres que começaram a morar junto dele. Salve galera, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo? Thiago aqui falando e hoje estou trazendo a parte 2 de Sekai no Birinouka que vocês pediram. Se vocês ainda não assistiram o primeiro, vou deixar o link aqui na descrição, então corre lá pra ver e volta aqui, tranquilo? Sem mais delongas, bora pro recap! Começando o dia, Hirako se encontra com a Zabuton, que prendeu uma abelha gigante em suas teias. Assim que ele viu que ela não oferecia perigo nenhum, ele acabou construindo um ninho para ela perto da plantação, para que futuramente pudesse colher mel. Enquanto ele construía um reservatório para água, Ria perguntou como que andava a construção da hidrovia, mas como Hirako anda muito ocupado, ele mal tem tido tempo de focar nisso. Eles começaram então a pensar em várias formas de construir as vias para a água chegar no reservatório. Então Hirako tem a brilhante ideia de usar sua ferramenta Overpower para fazer uns blocos de terra tão duros quanto concreto. Rapidamente, ele e todas as elfas entraram em modo de produção em massa para construir os blocos o mais rápido possível. Passados uns dias, eles conseguiram terminar toda a hidrovia, e graças a isso, eles não precisariam mais subir e descer no poço para pegar a água. Nessa hora, começou a aparecer uns peixes até que normais na água, até chegar o boss, já que querendo ou não, eles estão na Floresta da Morte. Hirako, sem perder tempo, já corta o peixão e manda bala no Masterchef. Lu e Tia estavam preocupadas, já que os peixes daquela região eram conhecidos por terem um gosto horrível. Mas como esperado do Hirako, ele conseguiu fazer milagre e transformou eles em algo delicioso. Mais tarde, o Hirako resolveu criar um arrozal, já que agora eles tinham acesso a um reservatório de água. Apesar delas deixarem claro que parecia algo viscoso, todas começaram a ajudar ele a plantar as mudas de arroz. Como esperado de sua ferramenta Overpower, o arroz cresceu extremamente rápido, e com a ajuda das elfas, eles colheram tudo num piscar de olhos. Hirako então começou a mostrar passo a passo do que iria fazer com o arroz, desde debulhar, peneirar, remover a casca até polir. Enquanto as garotas estavam meio impacientes pela quantidade de tempo que levava para preparar o arroz, Hirako finalmente foi lá para fora para botar ele para cozinhar. Assim que ele terminou, as garotas provaram seu bolinho de arroz e na mesma hora amaram. Gostaram tanto deles que não deixaram nenhum pro coitado do Hirako. Mais tarde, depois de trabalharem nos campos de arroz, Hirako, com inveja das garotas por poderem se limpar usando magia, decidiu criar uma casa de banho. Enquanto ele exaltava de tudo que a forma como ter um banho era algo maravilhoso, Ria rapidamente disse que iria ajudar ele, já que o Hirako parecia querer construir isso a qualquer custo. Na mesma hora, ele e as elfas começaram a construir a casa de banho, até que surgiu uma preocupação sobre onde jogar a água que eles usariam lá dentro. Rapidamente, a tia surge com a solução de usar slimes, já que elas purificam qualquer tipo de impureza que tenha na água. Ela chegou até a comentar em deixar elas dentro da privada, mas o Hirako disse que não seria nada agradável fazer suas necessidades em cima de uma slime. Com todo esse assunto resolvido, Hirako teve a ideia de criar uns cogumelos, já que todos os residentes da vila tinham opiniões diferentes sobre a segurança dos que cresciam na floresta. Hirako então começou a batucar que nem um doido em todos os troncos, pedindo que nascesse diversos tipos de cogumelos, enquanto o Kuro só olhava, achando que seu mestre tinha endoidado de vez. Mais tarde, depois que a casa de banho ficou pronta, Hirako começou a tentar explicar como que funcionava todo o sistema, mas foi interrompido pela Ria, que pediu que ele mostrasse, já que seria bem mais fácil. Ele foi lá e mostrou passo a passo para as garotas como que fazia. Enquanto dava aquela relaxada dentro da banheira, todas as garotas foram se juntar a ele. Ih rapaz, eu aproveitava essa situação, hein? No próximo dia, enquanto ele olhava os cogumelos que já tinham crescido, 5 novas elfas que estavam perdidas na floresta apareceram para morar na vila também. Hirako concordou e na hora, Ria sugeriu criar uma casa para elas, além de que aumentasse a casa dele, já que estava ficando cada vez menor o espaço. Toda entusiasmada, ela chamou as elfas para trabalhar e aproveitou para dizer que finalmente elas iriam começar a fazer filhos também. Hirako, meio preocupado, se perguntava como que elas planejavam fazer isso, mas estava feliz que todas estavam otimistas. Mudando para a visão do Kuro, nós vemos a história dele, que passou a sua vida inteira sozinho na floresta e nunca tinha perdido uma luta sequer.
Ele planejava passar o resto de sua vida caçando e fazendo o que quisesse, até o dia em que ele encontrou a Yuki e sofreu uma derrota esmagadora. Após isso, os dois começaram a viajar juntos, e um pouco de tempo depois, eles perceberam que a barriga da Yuki estava começando a crescer, e logo ela daria à luz aos seus filhotes. Um certo dia, os dois acabaram se deparando com um urso que era considerado o rei dessa floresta, que no entanto parece que teve piedade ou algo do gênero e acabou não matando nenhum dos dois. Apesar de terem sobrevivido, os dois estavam extremamente machucados e mal conseguiram se alimentar, já que não tinham forças para caçar nada. Vagando pela floresta, os dois acabaram chegando na árvore gigante e encontraram com o Hirako. Apesar do Kuro achar que sua vida acabaria ali, já que sentiu que aquela ferramenta que ele carregava tinha um poder ilimitado, o Hirako acolheu os dois e acabou cuidando deles. Foi exatamente nessa hora que tanto Kuro quanto a Yuki começaram a ver ele como mestre. No outro dia, vemos que a casa nova do Hirako ficou enorme, graças a Aria, que queria construir tudo que é tipo de coisa dentro dela. Enquanto conversavam, ela disse que não achava justo que ele não tivesse a melhor casa da vila e pediu que todos entrassem para ver o interior. Entrando na casa, já vemos um salão principal gigante, que foi projetado para receber as visitas. Depois, Ria levou o Hirako para ver seu quarto novo, que ficou bem aconchegante, então foi mostrando o restante dos cômodos. Indo para o segundo andar, enquanto a Ria mostrava os novos quartos da Lu e da tia, Hirako foi ver um quarto específico que tinha até tranca. Abrindo a porta, ele se deparou com um quarto que era propício para a prática de esportes de alta intensidade, se é que vocês me entendem. Depois de inspecionar a casa inteira, Hirako, com suas habilidades divinas em criação de estátuas, foi lá e fez uma do Kuro e da Yuki para colocar na entrada da casa. Chegando a hora do almoço, ele decide que iria fazer um prato novo para as garotas experimentarem, o famigerado curry. Para isso, eles precisariam de diversos temperos, então todos foram às plantações. Começaram colhendo cominho, depois açafrão e por fim coentro. Nessa hora, os lobos estavam curiosos com a especiaria e Hirako acabou oferecendo para eles, que na hora saíram correndo por terem detestado. Não sendo bobas, Lu e Tia, que tinham uma eterna rivalidade contra os lobos, perceberam que talvez tivessem descoberto uma fraqueza deles. Mudando a cena para o momento Masterchef, Hirako separou todos os ingredientes e notou que apenas Aria ia ser sua ajudante, já que a Lu e a Tia estavam ocupadas fazendo algumas pesquisas. Hirako começou a dar todas as instruções para Aria, e estava tudo correndo bem, até que ele se lembrou que faltava um dos ingredientes mais importantes, que era o naan, que é basicamente um tipo de pão que é feito usando a parte de trás da panela. No final, tudo deu certo, já que ele fez rapidamente os pães, e para variar, ele acabou quase não comendo nada, já que as garotas amaram e terminaram com tudo em um instante. Cortando a cena, vemos Hirako se preparando para o inverno, que já estava chegando. Ele pediu para que a Zabuton fizesse uma nova leva de cobertores. Também pediu que a Lu e a Tia estocassem carne, já que os lobos não iam conseguir caçar no inverno. Pensando em uma forma de preservar os vegetais, o Hirako teve a ideia de usar um armazenamento de neve, que basicamente é colocar os legumes em uma caixa com lençol por cima e cobrir tudo com neve, deixando assim os vegetais secos. Mais tarde, enquanto tomavam um chá, Hirako contava para Lu que ele se sentia meio inútil por apenas cozinhar e cuidar da plantação, já que todas as garotas eram incríveis. Lu, toda fofa e sendo a beldade que é, diz que ele é quem é o mais incrível, já que é o único que pode viver desse jeito nesse lugar, por quanto tempo ele quiser. Um tempo depois, o inverno chegou e seu método de proteção dos vegetais acabou funcionando. Como agora eles passavam mais tempo dentro de casa, o Hirako decidiu fazer alguns jogos de seu antigo mundo para matarem o tempo. Começando com o Reverse, Tia e Lu, como boas arqui-inimigas, já foram se enfrentar para deixar claro quem que era superior. Tia claramente ia ganhar, até que a Lu usou seu truque sujo de tacar o tabuleiro para cima, dizendo que foi sem querer. No entanto, ela não esperava que a Tia usasse seu feitiço para retroceder toda a bagunça que ela tinha feito. Enquanto Hirako olhava todos se divertindo, ele se deparou com os dois lobos tendo uma batalha mortal no jogo de xadrez. Sim, os lobos de alguma forma entenderam as regras e estavam jogando xadrez. Lu, que achou que não iria perder por uns meros lobos, acabou desafiando o Kuro, o que foi uma péssima ideia, já que ela perdeu de forma esmagadora. Indo para o Mahjong, Hirako achava que o Kuro não poderia ter aprendido todas as regras, e que se sentia mal, mas iria vingar a Lu pela última partida. No final das contas, o Kuro destruiu toda a confiança do Hirako também. Num piscar de olhos, toda a neve derreteu e a primavera chegou.
Apreciando o bom clima, de repente a Zabuton tocou o alarme e um Wyvern gigantesco apareceu próximo da vila. Sem pensar muito, o Wyvern só solta uma bolona de fogo que a Lu e a tia por pouco defenderam. Sem saber muito como lidar com o Wyvern, que possuía uma defesa incrível, Hirako rapidamente começa a pensar o que poderiam fazer, já que não conseguiriam fugir. Com o desejo de salvar a todos, sua ferramenta acabou se transformando em uma lança, e imediatamente ele atacou ela com tanta força que atravessou todas as barreiras do Wyvern e levou ele junto. Todas as garotas ficaram super impressionadas com o poder do Hirako, e enquanto ele fazia algumas perguntas se tinha a possibilidade de alguém ter enviado esse Wyvern de propósito, ele manda a boa perguntando se dava pra comer o bicho. Mano, esse cara queria ser agricultor ou Masterchef? Tudo que ele pega ele quer comer, velho. Mais tarde, eles cozinharam todas as partes do Wyvern, e enquanto comiam, Lu e Tia começaram a agradecer por terem sido abençoadas pelo destino, já que elas foram encontradas pelo Kuro antes do Hirako, afinal, nenhuma das duas conseguiria bloquear aquele ataque dele. Mudando a cena para o castelo do Lorde Demônio, vemos os grandes generais conversando sobre o Wyvern que tinha sido morto em 2 golpes, dizendo que para fazerem isso, eles teriam que mobilizar toda a sua força militar. Um dos generais estava com tanto medo que disse que iria renunciar ao seu cargo, já que não teriam chances algumas de lutar contra alguém que tinha essa força. Mudando a cena para o covil de Drime, vemos um dragão conversando com um humano chamado Gucci. O dragão perguntou o que aconteceria se fosse ele quem tivesse recebido esse ataque, e o humano reforça que teria perfurado de forma limpa, por isso atacar quem fez isso seria loucura. Voltando à vila, Hirako estava contente com a carne de Wyvern, porém achava que faltou uma coisa muito importante, que era vinho. Como o vinho era uma coisa comum nesse mundo, todas as garotas ficaram super alegres sobre a notícia de produzirem, então correram para ajudar. Enquanto as garotas iam pisar nas uvas, o Hirako ia ficar cuidando da troca de barris que a Lalasha fez, já que ela é expert na criação de coisas à prova d'água. No primeiro momento, estava bem difícil para elas se equilibrarem em cima e não acabarem caindo, mas Tia deu a ideia de usarem algo para manterem o ritmo. Foi nessa hora que as elfas pensaram em uma música que elas cantavam antigamente, enquanto trabalhavam em sua aldeia. Com todos entrando no clima, apesar de ser muito trabalhoso, eles conseguiram terminar de encher os 16 barris. Nessa hora, vemos o deus olhando a atual situação do Hirako e perguntando para a deusa da agricultura se ela não podia perdoar ele pelos erros cometidos. Ela toda pistola diz que não, porque além de punir a alma de um homem de forma errada, ele enviou o coitado para a Floresta da Morte, sem contar que deu a lança sagrada de Grime para ele. E para piorar tudo, ela ainda não se conforma pelo fato do Hirako ter feito uma estátua de um velho no lugar dela. Voltando à vila, Zabuton avisa que tinham visitas, e instantaneamente temos uma sensação de déjà vu, não é mesmo? Quem estava presa nas teias dela era a Flora, a irmã mais nova da Lu. Dentro da casa, Flora diz que correu atrás de sua irmã depois de ver ela sendo perseguida pela tia. Enquanto conversavam, ela diz não acreditar que o Hirako era marido da Lu, e rapidamente o Kuro só manda aquele olhar ameaçador que fez com que ela se colocasse em seu lugar. Lu aproveitou para exibir o Hirako, dizendo que ele era o dono de tudo isso e que ele já tinha até derrotado um Wyvern. Imediatamente, sua irmã com todo respeito pede desculpas de joelhos pelo mal entendido. Mais tarde, Hirako preparou um jantar para Flora e ela ficou simplesmente fascinada com tudo que estava vendo. O Hirako começou a explicar sobre miso e molho de soja e que existiam pequenos organismos na comida que faziam eles se transformarem, sem o uso de magia. A Flora ficou tão intrigada com tudo isso que decidiu que sua nova pesquisa seria sobre esses 2 ingredientes. Um mês se passou e a Flora voltou para a vila, trazendo algumas vacas e inúmeras empregadas ogro junto dela. Tia então começou a ficar meio preocupada, que todos que moravam lá já tinham trazido alguma coisa que ajudasse no desenvolvimento da vila, e ela não tinha feito nada. Na mesma hora, ela decidiu sair, e pouco tempo depois, ela trouxe mais 3 anjas, além de vários homens lagartos e uma galinha. Hirako agradeceu por isso, e a tia toda fofinha ficou super feliz, por ter sido útil em trazer mais gente que ajudasse.
As empregadas ficaram responsáveis pela limpeza do local, além de receberem um intensivão sobre culinária com nosso Masterchef. As anjas que a tia trouxe começaram a patrulhar toda a área em volta da vila, para que impedisse que algum acidente como aquele do Wyvern acontecesse novamente. E os homens lagarto ficaram encarregados de fazer qualquer tipo de trabalho ao ar livre, e como todos eram muito parecidos, o Hiraku pediu que Daga amarrasse um lenço em seu braço, para que pudesse reconhecê-lo. Mais tarde, Arya chegou trazendo mais algumas dezenas de elfas, e o Hiraku, meio preocupado, perguntou o que tinha acontecido com os homens. Ela disse que infelizmente todos morreram, mas que estava tudo bem, já que a partir de agora todas elas poderiam começar a fazer mais. Vixe, essas aí tão doidas para fazer aquele exercício intenso de respeito, hein? Mas também, centenas de anos sem, deve ser complicado. Alguns dias depois, Hiraku pediu que todos os representantes fossem até o salão principal para decidir qual que seria o nome da vila. Todos deram uns nomes meio bizarros, até que a Zabuton, nossa salvadora, mandou ele abrir a porta da casa e olhar lá para fora. Na hora ele se tocou e deu o nome de Vila da Grande Árvore. Mais tarde, naquela noite, comemorando pela nomeação da vila, todos foram festejar e beber até não aguentarem mais. Curtiu o recap? Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação que eu vou estar trazendo logo mais. Se tiver qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo, beleza? Tamo junto e até a próxima. Fui!